Shirley, você se formou em 1962 no Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que depois passou a integrar o Instituto de Química, no qual hoje você é professora titular sênior, e fez seu pós-doutorado no National Research Council do Canadá. Você é química, bioquímica e biofísica. E eu gostaria de saber como que tudo começou. Quando que você descobriu que queria ser cientista? Bem, olha, eu penso que talvez uma forma de colocar as coisas mais apropriada para mim, né, é que hoje em dia, principalmente hoje em dia, né, existe muito essa questão da atividade interdisciplinar, né? Então, é verdade que eu, depois do pós-doutorado, passei a realizar um tipo de pesquisa que se enquadra muito na qualificação de biofísica, mas eu diria que é tudo, né? Eu trago todo o meu passado, né? Então, nossa, a abordagem é química, é bioquímica, é biofísica, é farmacologia molecular, é muito espectroscopia, né? Então, eu penso que até para pessoas mais jovens enxergar essa questão da interdisciplinaridade com seus bons resultados e suas exigências, tanto de cada um como de ocorrer também uma colaboração entre especialistas. Acho que interdisciplinaridade se aplica muito. Aí, como começou? Eu penso assim, que realmente tem pessoas que têm muito um efeito cultural, né? um fator cultural, que sabem desde muito pequenininhas, né? Que elas querem ser cientistas. Mas a minha biografia, a minha história, ela não é bem assim, porque... Então, aí eu diria, eu sou filha de judeus poloneses que vieram para o Brasil muito proximamente antes da guerra e apesar de terem principalmente meu pai, um interesse cultural muito grande, né? Meu pai era um leitor de livros e jornais e tal. O nosso mundo era um mundo assim, onde essas questões de cultura não apareciam tanto. A gente vivia num bairro operário, né? Eu fui para a escola pública, se bem que a escola pública era a melhor, né? Naquele tempo, não é uma queixa, era o que havia de melhor. Mas eu só fui realmente conhecer a questão de fazer ciência na faculdade, né, através da atividade dos professores. Como o departamento de Química era um departamento desde o seu nascimento muito voltado para a pesquisa, aí sim foi fácil ter conhecimento a respeito dessa atividade e do que se pode pretender. E foi aí que eu me interessei por pesquisa. Logo que eu entrei na faculdade, eu me interessei por pesquisa. Shirley, você estuda membranas. Por que membranas? Quando eu comecei a estudar membranas, que foi durante o pós-doutorado, né, no Canadá, eu cheguei lá no final do ano 1970. Eu sempre digo que a década dos anos 70 foi a década das membranas, porque houve um grande progresso nessa época, justamente que graças à possibilidade de aplicação de técnicas. Membranas, elas são estruturas não transparentes e o pesquisador antigo quase que só dispunha de um espectrofotômetro e um bico de Bunsen. Eu digo que o espectrofotômetro daquele tempo exigia a transparência da amostra. Então você só podia desenhar
experimentos onde você pudesse trabalhar com amostra transparente. E as membranas, pela sua dimensão, né, elas não são transparentes. Então, existe toda uma história de pesquisa anterior aos anos 70, onde a gente talvez possa dizer de uma forma mais sintética que foram sendo estudadas, descobertas propriedades de membranas mais a nível estático, né, com o uso de microscopia eletrônica, com o uso de raio-x, com o uso de calorimetria. Só que com a evolução de novas técnicas que permitem a avaliação de propriedades dinâmicas, né, de um sistema, como ressonância magnética nuclear, ressonância paramagnética eletrônica, infravermelho, abriu-se uma perspectiva de poder estudar membranas muito mais intimamente. Porque membranas também não são um composto, né? Membranas são um agregado de vários diferentes compostos quimicamente, que se organizam. Por mais complexa que seja a organização, a gente sabe que essa organização está ali sendo dirigida pela fisicoquímica, né? Pela termodinâmica. Não tem como acontecerem eventos que desrespeitem essas leis básicas. Então, voltando, né, como falei, as membranas, a década de 70, para mim, seria a década das membranas, onde, então, acabou sendo possível, quando eu entrei no campo, havia pouquíssimos trabalhos, como eu falei, de ressonância paramagnética eletrônica, que estava assim explodindo. E nuclear, que houve um primeiro trabalho, depois que o EPR contribuiu com várias informações, o NMR também corroborou, né, e outras técnicas também. E permitiu, então, entender como as várias moléculas componentes das membranas conversam entre si, né, para formar essas estruturas organizadas, e que a gente continua até hoje tentando decifrar. E com isso também tornou-se possível estudar a interação, então, digamos, as propriedades das membranas como entidades, elas mesmas, que eu fiz no início do meu trabalho, várias coisas desse tipo, e também permitiu abordar outras perguntas de interesse, como, por exemplo, a interação com algum agente adicionado, como essa interação ocorre, não é? E se esse agente em muitos casos que se estudam, compostos farmacologicamente ativos, a gente pode ter muita informação do ponto de vista molecular e até submolecular de como essas interações ocorrem. Você é uma pessoa fascinada por membranas, você continua sendo? Eu continuo sendo, elas são, realmente eu considero que são entidades fascinantes, né? Então... O que te fascina? Eu penso assim, um aspecto é justamente a complexidade e o desafio que essa complexidade representa. Mas, além disso, apesar de, então, digamos, apesar, não sei se é a palavra, mas haver esse enfoque, essa abordagem no ponto de vista molecular e submolecular, essas informações, por mais que elas pareçam esotéricas, elas definitivamente podem vir
a ter grande utilidade em aspectos, em questões mais aplicadas, né? Porque, por exemplo, então, outra família de compostos que compõem as membranas são proteínas, né? E lá elas fazem uma série de funções, né? Elas, em geral, as pessoas acreditavam que os lipídios estão lá só para formar um ambiente e as proteínas é que estão lá para trabalhar, para deixar passar íons que não passariam pela parte lipídica, pela bicamada lipídica. Mas as membranas também são um sítio de existência de muitos receptores, né, que respondem a ativadores muito especiais. E isso acaba fazendo com que uma grande parte dos medicamentos seja desenhada para ter essa atividade de interação com receptores que são proteínas de membranas. Então, a gente vê que é uma sequência de aspectos de interesse, né, que acabam, penso que é por aí a fascinação, né? Shirley, eu gostaria que você falasse sobre suas pesquisas. Bem, então, nessa linha geral que eu descrevi para o campo, né, para esse tema de membranas, eu poderia dizer que não necessariamente fiz uma coisa, pus ponto final, fiz outra e assim por diante, mas como eu mencionei como exemplo, logo no início do meu trabalho, quando eu comecei a ler sobre fosfolipídios e as variações, né, na cabeça polar, nas cadeias, no grau de saturação, tudo, eu fiz um projeto onde eu procurei estudar cada uma dessas facetas, assim, o que nos lipídios tinha que influência para a formação de bicamadas e suas propriedades. Então, aí eu estudei digamos, os próprios componentes de membrana. Bastante, né? Muitos diferentes. Depois eu também fiz um projeto que foi uma inovação na forma de usar o EPR, que em vez de ficar com o espectro estático, o espectro daquela amostra, e era aquilo para entender, eu procurei ver a cinética de uma reação que era modulada pela passagem do reagente pela membrana. Então, foi um estudo peculiar, singular, né, sobre permeabilidade de membrana enfocada com... Eu não falei isso, mas eu inicialmente e durante muito tempo usei só a técnica de spin label, né, que é ressonância paramagnética eletrônica, que então era assim, realmente o quente, né, para fazer perguntas sobre membranas. E então, posteriormente, eu passei a estudar, tanto lá no Canadá como depois no nosso laboratório, interação com drogas farmacologicamente ativas. Por exemplo, o nosso estudo com anestésicos locais trouxe várias contribuições, né? Inclusive, vários deles são um enfoque do ponto de vista físico-químico, como a membrana modula um evento ou uma propriedade do ponto de vista físico-químico. O pK de uma substância é alterado pela sua partição em membranas.
Também fizemos cinética de reações, também é modulada pela partição. Também fizemos muitos estudos com o antibiótico poliênico anfotericina B, de grande interesse clínico, né, porque ele é importante para tratamento de infecções micóticas sistêmicas, né, o que já é uma desgraça, né, e ele é muito usado, apesar da sua alta toxicidade, porque ainda é de preferência. É uma das primeiras drogas que se desenvolveu como veiculação a droga ligada a lipídios, né, lipossomos, e com o objetivo de diminuir a toxicidade. Aí, depois disso, a gente também estudou um pouco a droga usada no tratamento de câncer, a doxorubicina, a carmostina, também estudamos a carmostina em colaboração com o Raul Maranhão. E depois a gente acabou se interessando por peptídeos e proteínas, principalmente peptídeos. Na primeira fase dos nossos estudos, a gente estudou fragmentos de proteínas, ou de proteína de membrana, como os receptores acoplados à proteína G, que é uma família muito grande de receptores, muito importante. E também estudamos bastante detalhe, muitos estudos com fragmentos de toxinas de anêmonas marinhas. Agora, então, ou seja, fragmentos. E, finalmente, o que entrou no laboratório como último convidado são os peptídeos antimicrobianos, né, de extrema importância, porque o sonho, né, a expectativa é que eles possam vir a ser usados em clínica, claro, de forma a vencer o problema atual existente, que é a resistência, né, a bactérias, né, que são resistentes, que é um dificílimo problema que a Organização Mundial de Saúde considera um problema gravíssimo, né, resistência aos antibióticos disponíveis agora. E a Organização Mundial de Saúde estimula a pesquisa para que se consigam novos antibióticos, e os poliênicos são muito, os peptídeos antimicrobianos são muito interessantes para essa finalidade. E aí eu acho que, falando em peptídeos de uma forma geral, estudamos também hormônios peptídicos, então, que são produzidos no organismo e que atuam ligando-se a proteínas, a GPCR, receptores acoplados à proteína G. Foi que, graças a essa colaboração extremamente frutífera e duradoura, né, de décadas, com o grupo do professor Paiva, da Unifesp, foi possível para nós introduzir um aminoácido artificial, o TOAC, que pode ser ligado a peptídeos e permite o uso, então, de EPR para obter informações sobre a conformação desses peptídeos. E eu penso que o TOAC é um fator, é um elemento de distinção mesmo do nosso laboratório, porque foi, assim, único, né? Foi primeiro, foi único. Hoje em dia é utilizado por vários grupos, é produzido por manufatura, gente que manufatura, né, componentes intermediários da síntese de peptídeos, então existe o lado comercial até. E aí a gente então teve a oportunidade de deslanchar, né,
a pesquisa de peptídeos usando EPR com um marcador de spin nosso. Gília, você poderia falar sobre suas principais colaborações? Com muito prazer. Eu ia dizer de uma forma coloquial que eu sou fã de colaborações, mas na verdade eu tenho, quer dizer, uma visão sobre a grande importância, né, dessa forma de trabalhar, né, em colaboração. Em primeiro lugar, a grande chance é que os resultados se potencializem, né? Eles não são soma, eles são potencialização da interação com outros pesquisadores. Então, eu penso que é muito interessante a gente ter colaborações. Outra coisa é que eu realmente tenho, desde que eu voltei para o Brasil, praticamente, eu tenho priorizado a manutenção de estabelecimento e manutenção de colaborações com pesquisadores brasileiros e da América Latina, né? Porque a gente pensa que é uma forma de contribuir também para uma divulgação, né, da ciência, da pesquisa a nível dessa nossa região, que não é muito privilegiada em muitas coisas e também nesse aspecto. Então, eu penso que colaborações são uma forma de trabalho que realmente traz muita contribuição para a qualidade da pesquisa. Eu mencionei que a gente fez alguns trabalhos com o Raul Maranhão, muito interessantes, dá vontade de começar a contar, mas fica por aí. Mas assim, a colaboração mais antiga, extensa, foi com o grupo do professor Paiva, né, da Escola Paulista de Medicina, que começou logo que eu voltei do Canadá e se perpetua até hoje, porque o primeiro projeto realmente significativo foi a questão da síntese do TOAC, do seu uso em síntese de peptídeos para estudo dos mesmos, e nisso a pessoa-chave foi o estudante, então o estudante Clóvis Nakai, hoje professor titular da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e com quem eu mantenho a colaboração, e o Clóvis implementou muito questões importantes na área de síntese de peptídeos, fazendo uma abordagem com o uso de TOAC, né? Isso é muito gratificante. Depois nós também fizemos colaborações com o grupo do Hernan Shaimovich e a Yolanda Kukovia, principalmente em estudos de micelas, né, na década de 70. Recentemente retomamos algo dessa colaboração. Nós também, então, nessa de priorizar a América Latina, nós tivemos colaborações com a Universidade de Córdoba e uma colaboração também que foi muito duradoura com a Universidade de Havana, que é a instituição máter do projeto das toxinas de anemonas marinhas. Além disso, a gente realmente tem tido colaborações mais pontuais com outros grupos brasileiros, como pode ser visto, né, nas nossas publicações. E realmente em menor extensão, com grupos de outras regiões, né? Você é membro da Academia Brasileira de Ciências, recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico, é comendadora, o Prêmio Capes Scopus, o Prêmio Reinhold Hauptmann, Conferência USP. A sua carreira é repleta de conquistas. Qual foi o seu maior desafio?
Bem, eu penso que, respondendo primeiro a sua última, né, a sua pergunta, eu creio que o maior desafio de um cientista para um cientista brasileiro ou da região aqui são realmente as dificuldades nas condições de trabalho, se comparadas com os países desenvolvidos, né? Porque certamente a dificuldade para realizar uma certa pesquisa, um certo projeto, ela é muito maior para nós. Agora, essa questão dos prêmios, bom, eu acho que uma curiosidade se refere ao prêmio Reinhold Hauptmann, que esse prêmio tinha já sido outorgado, né, a vários cientistas, e do total, não lembro bem quantos eram, eu vou chutar 10. Havia uma mulher, né, cujos méritos nunca foram adequadamente reconhecidos na proporção que ela merece, que é a professora Blanca Ladislau, por quem eu tenho um respeito enorme, né? Então, nós temos sala professor Sinise, sala dos professores. Provavelmente caberia muito bem ter uma sala da professora Blanca. E bem, aí eu fui a segunda mulher a receber o prêmio, que muito me honrou. E felizmente, não é? Felizmente as coisas vão progredindo, às vezes lentamente, mas em muitos casos a gente nota progresso em certos temas. Atualmente estamos tendo uma espécie de reparo, né, a essa diferença e sendo com reconhecimento de grandes mulheres, né, cientistas e, além disso, que fazem suas contribuições para a ciência brasileira de outras formas, não é? Shirley, o que você considera a sua maior realização? Bem, eu acho que, assim, juntando com a questão das dificuldades, eu acho que é a maior realização, porque ela é um fato concreto, real, para muita gente, né? Sobreviver ao cotidiano durante décadas. Você conseguir construir um laboratório. Quando no começo você sentava num banquinho no telefone no laboratório e telefonava para todas as lojas para ver qual tinha a geladeira mais barata, e assim, né, percorrer o dia a dia, eu acho que eu digo assim, é o cotidiano, não é, que a gente tem que a gente conseguiu enfrentar, posso dizer então, criando, né, um grupo ativo, produtivo, né, e dessa forma contribuindo, né, para o aumento, né, da massa crítica de pesquisadores. Aproveitando, eu queria te perguntar, você formou vários mestres e doutores, supervisionou pós-doutores. Qual a importância do seu papel como educadora? Acho que podemos incluir ainda aí até a parte da atividade na graduação, né, que requer, né, esforço, dedicação, tempo. Eu penso que o meu papel é de
realmente é como você está pegando uma massa amorfa e você vai moldar para que venha a ser um bom profissional, um bom pesquisador, né? Um bom cientista, né? Fazer enxergar, né? O que, sabe, a diferença, né? Entre fazer alguma coisa de qualidade e outra não. Então eu realmente me dedico muito a essa parte de formação, né? E eu acho que tem nesse plano aí, nessa questão, tem dois planos até. Tem o plano individual, você está trabalhando aquela pessoa, está fazendo o melhor que você pode para que ela venha a ser um bom cientista e também dessa forma colaborando para aumentar a massa crítica de bons pesquisadores na comunidade. Shirley, você conta que se tornou biofísica durante o seu pós-doc no Canadá. Quais foram suas contribuições aqui para a Sociedade Brasileira de Biofísica? Eu apenas pontuaria aí que realmente, né, o meu trabalho, tanto pela natureza das perguntas, como das abordagens utilizadas, que a gente, como eu falo, a gente utiliza muito a espectroscopia, várias espectroscopias, né? A gente pode falar mesmo que tem um caráter biofísico acentuado, mas eu volto a relembrar que a gente realmente faz um trabalho que é mais característico, talvez deve ser mais descrito de uma forma mais completa quando a gente pensa em interdisciplinaridade, né? Então, só para relembrar essa minha colocação anterior, mas eu tenho tido há muito tempo, há várias décadas, né, a interação com a Sociedade de Biofísica, Brasileira de Biofísica. Já fui convidada muitas vezes para fazer apresentações nos congressos, nos cursos, e então eu tenho um vínculo muito próximo com a comunidade de biofísica. É essa minha forma de interação que não é pequena, é dessa natureza, né? Você falou das metodologias, que quando se fala em biofísica, a gente pensa nessas metodologias para entender estrutura e função molecular. Você falou cristalografia de raio-x, ressonância magnética nuclear, tem a microscopia eletrônica, entre outras. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como essas técnicas vêm evoluindo e qual o impacto disso na biofísica. Então, é muito apropriado, quer dizer, tanto nesse sentido de impacto na biofísica, como na área de membranas em particular, né? Por exemplo, no caso de membranas, eu diria assim de uma forma abrangente que essas técnicas de ressonância magnética nuclear, ressonância paramagnética eletrônica, realmente viabilizaram o exame da dinâmica, né, que era desconhecida. Você não já se, claro, havia uma intuição de que as moléculas se mexiam por várias razões, inclusive por alguns resultados de espalhamento de raio-x, né, de calorimetria. Só que são resultados indiretos, né, enquanto que eu digo com NMR, PR, você vê, né, a molécula lá, se está girando com tal velocidade ou com outra velocidade. Para essas técnicas são sensíveis, né? A frequência com que a gente trabalha nessas técnicas corresponde à frequência do movimento de moléculas ao intervalo,
né? São diferentes nos dois casos, mas então elas fornecem informação muito, né, desejável. A criomicroscopia eletrônica é muito bonito também, porque foi sendo realmente uma sofisticação da parte metodológica, da parte tecnológica, né, no sentido de viabilizar e enxergar cada vez mais o cerne, né, das moléculas, então, ou dos sistemas, não é? Então, todas essas técnicas, a sua evolução tem permitido você também obter informações mais detalhadas sobre o sistema em estudo. O sistema, vamos dizer, interessa bastante vamos dizer, as moléculas biológicas, principalmente as macromoléculas. Aí a gente pensa em proteínas e ácidos nucleicos e até coisas maiores como vírus, não é? E que são, mas as proteínas, ácidos nucleicos são, digamos, únicas, vamos dizer, pensando numa molécula única. Então, as proteínas e os ácidos nucleicos são moléculas individuais, né? Macromoléculas. E e todas essas técnicas que você mencionou, elas elas vêm evoluindo, né? E com isso, então, como eu falei, viabilizando um estudo mais íntimo das propriedades de proteínas, ácidos nucleicos, membranas e outras eventuais estruturas. É talvez peculiar à biofísica, assim, entre aspas, a questão do papel da evolução dessas técnicas. Essas técnicas têm sido realmente trabalhadas, né, para que se progrida, para que se possa obter cada vez resultados melhores, e a tal ponto que o próprio desenvolvimento ou melhoramento ou aquisição de uma capacidade grande, vamos dizer, daquele tipo de medida, costuma ser premiado com o Prêmio Nobel, né? Então, nós temos várias premiações assim, onde o reconhecimento foi pelo avanço na técnica, claro que levando em conta todo o avanço que permitiu posteriormente, né? Obviamente, é a tal história, né? Molécula biológica, o grande interesse depois, eventualmente, aplicação em saúde, né? Para poder progredir no diagnóstico, no conhecimento molecular, de doenças, de como agem medicamentos, do desenvolvimento de medicamentos. Tudo isso acaba sendo uma consequência da evolução da técnica. Então, tem um grande interesse, né? Na verdade, as empresas que trabalham com isso têm um grande interesse. No ponto de vista de NMR, é extremamente interessante o que se faz hoje em dia na clínica, né? Com NMR de imagens e várias outras formas de aplicação. E hoje em dia tem as empresas que trabalham com imagens que agora fazem NMR também para a clínica, né? Para uso na clínica. Atualmente, a universidade dá muita importância à internacionalização, mas você já vem fazendo isso há décadas. Você foi professora visitante em universidades de diversos países e trouxe pesquisadores estrangeiros para o Brasil. Eu gostaria que você falasse sobre isso.
Eu creio que eu não tenho uma visão que coincide com a da maioria, digamos. Eu obviamente acho assim que tem vários aspectos muito, muito positivos, né, a internacionalização. Eu até penso que a internacionalização, todo mundo engasga, ela é uma forma muito positiva de interação entre países, porque ela é construtiva, os grupos de pesquisa se propõem a fazer coisas juntas, com o mesmo interesse. A gente precisa muito de poder ter experiência em lugares que estão mais equipados ou com aquele conhecimento mais avançado. Infelizmente, nesses lugares uma tendência maior, existe uma tendência maior de inovação, né, ideias novas, tal, né, porque as coisas vão mais rápido, né, são mais concatenadas. E tudo isso é interessante para mandar jovens para se treinarem e poderem até visualizar o que seria desejável de implementar aqui com a gente. Então, tem vários aspectos positivos, mas eu também acho que existem algumas armadilhas, né, nessa internacionalização, não é? Eu acho que quando se produz um trabalho, resultado da colaboração de internacionalização, principalmente com a participação de grupos de lugares menos desenvolvidos, como o Brasil, e de outros que têm mais amplo reconhecimento e tal, do hemisfério norte em geral, eu penso que acaba havendo uma desvantagem para o lado de cá, porque a tendência do público consumidor, né, desses resultados é de valorizar mais o grupo assim, de maior destaque. Eu ouvi uma notícia recente de que os brasileiros, né, os trabalhos brasileiros são menos citados, estão sendo menos citados. Não sei a informação com mais assim, detalhe, mas eu acredito que isso é um prejuízo decorrente dessa forma de trabalhar que está sendo né, que está sendo praticada agora aqui com essa internacionalização. Eu sinto que existe uma perda, né? Provavelmente, inclusive na questão da originalidade da ideia e outras coisas importantes. Qual seria o seu conselho hoje para um jovem cientista? Bem, eu penso que a atividade científica é uma atividade muito gratificante, né? Para exercê-la é necessário uma série de qualidades, né? Tem que ter competência, tem que ter persistência, tem que ter criatividade, tem que ter tesão, né? Então, ela é exigente, a atividade científica é exigente. Infelizmente, né, atualmente no Brasil, o momento não mostra para os jovens, né, o que deveria ser realmente a gratificação de estar fazendo esse trabalho. É difícil, né, mostrar pelas dificuldades que nós estamos passando no momento.
Mas é interessante pensar, né, lembrar que a atividade científica é uma das contribuições mais bonitas, talvez, né, que a espécie humana, que os cientistas podem fazer para a espécie humana, né, porque é uma contribuição muito positiva, né, ao contrário de algumas pessoas, alguns poderosos, que não fazem esse tipo de contribuição. Então, eu penso assim, que olhada no seu conjunto global, né, internacional, é possível visualizar ainda a fascinação da pesquisa científica.